E a Maria Rita ela já deu aqui essa provocada aí na galera que não gosta do Djokovic, e são muitos, né, que não gostam dele por diversos motivos. Então já vou começar com uma grande polêmica aqui. Djokovic é o melhor de todos os tempos? Como é que vocês veem isso aí? Quem quer começar? Vai, Pedro. Eu começo? Já me jogou no fogo aí. Então, eu acho que, bom, o melhor de todos os tempos, primeiro que todas as vezes que a gente entra nessa discussão, acho importante falar a diferença de melhor de todos os tempos e maior de todos os tempos. Acho a discussão de maior mais aberta e mais subjetiva. Sobre melhor de todos os tempos, acho difícil ir contra o Djokovic mesmo, porque, assim, acho que é o mais completo ali, mesmo se você falar ali do Big Three, né, Nadal, Federer. O Djokovic é mais completo, o Djokovic leva vantagem nos confrontos diretos, tem mais semanas como número 1, enfim, os números apontam para o Djokovic, e eu acho que, falando tecnicamente do jogo dele, é um jogo mais completo e acho que passa mais uma aura de imbatível do que talvez do Nadal e do Federer. Então, na discussão se ele é o melhor de todos os tempos, eu acho que é difícil ir contra o Djokovic nesse momento. Pode mandar bala aqui? Pode sim. Pode Então sim. vamos lá. Aqui é que nem tênis, é um jogando pro outro. Bom, eu já acho que assim, essa discussão sobre o melhor da história, essas comparações com tenistas do passado, em geral, elas servem para desvalorizar o passado, né? Mas no caso de agora, do Djokovic, é uma coisa que está muito escancarada. Djokovic é o maior tenista da história e o Djokovic é o melhor tenista da história também. Porque, às vezes, os números, eles têm uma certa imposição hoje do debate numérico, né, da estatística. A questão é que a estatística do Djokovic ela é estúpida, assim, ele explode todas as estatísticas, né? Ele já é o líder de títulos de Grand Slam junto com o Nadal, poderia ter mais se não fosse algumas coisas que ele fez aí. Tanto a escolha por não se vacinar, quanto um torneio no US Open que ele era muito favorito e que ele deu uma bolada no juiz e foi desclassificado. Ele poderia ter mais do que os 22. Ele tem mais semanas como número 1 do mundo. Ele tem 374 semanas como número 1 do mundo. E o segundo que mais tem é o Federer, com 310. Ou seja, ele está há um ano, assim, total, ele ficou mais de um ano a mais do que o Federer. Né? Ele é o único que tem pelo menos 2 títulos, dos grandes títulos do circuito, né? Os Grand Slams, Master 1000 e o ATP Finals. Isso é um absurdo, esse número é absurdo. Esse dado é absurdo, mostra o tanto que ele é versátil. E essa versatilidade é fruto de que ele também é o melhor tenista da história, porque ele é o cara que se aproxima da perfeição no jogo. O jogo dele não é esteticamente bonito quanto é o do Federer, a sua forma como é o do Nadal, de outros tenistas, tantos. Não é um jogo tão bonito, tão vistoso, mas é um jogo que se aproxima da perfeição, porque ele faz tudo na quadra. Ele ataca bem, ele se defende bem, ele tem todos os golpes, ele saca bem, ele é o melhor devolvedor da história, ele é taticamente brilhante, ele consegue se adaptar a todos os adversários, todos, não à toa ele ganha de todos, né? Então, eu acho que essa discussão ela está ficando sem sentido já, né? Eu postei no Twitter ontem, né? No @alentênis, que é uma verdade difícil de engolir, que ele é o melhor da história, né? Porque ele é um cara controverso e o Federer e o Nadal são muito carismáticos, né? Então a gente não engole isso bem, a maioria das pessoas, assim, uma boa parte das pessoas, mas ele é incontestavelmente o melhor e o maior da história, ele vai continuar ganhando, ele vai explodir ainda mais os números, né? Boa noite, Brenda. Desculpa, Betina. Boa noite, Betina. Muito bem-vinda. Já segue aqui a gente, que a gente fala de todos os esportes. A gente está sempre aqui correndo atrás, falar de tênis. E a Maria Rita está botando lenha aqui na fogueira. Ela está dando alguns
argumentos para vocês debaterem aqui, ó, que o Djokovic tem a melhor devolução do circuito, que de 2011 para cá ele ganhou 21 grandes slams e que é o mais sólido em todos os pisos, o mais completo. É por É, aí mesmo, Pedro? só deixa eu falar um negócio Por dos aí. 21 grandes lá rapidinho. Ele jogou Claro. 46 e ganhou 21. Ele tem 22, o outro foi em 2008. De 46, ele ganhou 21, foi finalista em 9. Então você vê o quanto que é absurdo o que ele fez desde 2021. É quase 50% de título e mais de 50% de finais, né? Não, é absurdo. Assim, tudo que o Estível falou é verdade. Eu digo só disso em relação ao mar da história ter aí uma subjetividade, porque aí é uma opinião pessoal, acho que é muito o negócio do maior, eu acho que vai muito também, às vezes o cara que você acompanhou quando você começou a acompanhar tênis por causa de um jogador X, e aí para você esse cara é o maior da história. E aí eu não tô nem falando de uma disputa Nadal, Djokovic, Federer, eu tô falando, por exemplo, eu entendo se alguém disser que para ele, para essa pessoa, o Guga é o maior da história porque ele começou a acompanhar o tênis. Então, o Steve já levantou. Porque começou a acompanhar por causa do Guga ou por alguma questão ali puramente subjetiva. Mas é óbvio que se você for colocar os números dentro dos seus argumentos, fica muito difícil de ir contra o Djokovic. E sobre o que a Maria Rita tinha colocado ali da devolução, acho que não é nem do circuito atual, acho que a gente fala de melhor devolução da história para o Djokovic, acho que quase como um consenso, embora também a gente tenha que olhar, como o Stival falou, que a gente tende a olhar muito para o esporte de hoje, né? Porque a gente tem registro de tudo que o Djokovic fez na carreira, tudo que o Nadal fez na carreira, e os tenistas da década de 60, 70, você tem ali alguns fragmentos, né? Então, é claro que a gente sempre tem que colocar esse ponto de que é muito mais fácil acompanhar hoje, que é uma coisa que a gente viu muito também em discussão no futebol, com a Copa, com o Messi e tal, Messi, Pelé e tudo mais. Você tem que respeitar os tempos antigos e entender que o que um Rod Laver fez, por exemplo, na época dele é um negócio absurdo também, e que se ele não tivesse deixado de jogar uma série de slams por conta de profissionalismo, ou amadorismo e tal, talvez ele tivesse 20 slams também, ou mais até, né? Então, como a Margaret Court tem no feminino, por exemplo. Então, a discussão ela é longa e você tem vários caminhos para levar. Mas, quanto a tudo que a Maria Rita falou, eu concordo. É a melhor devolução, é o mais sólido, é o cara que ganha o Wimbledon como se nada nos últimos anos. A verdade é que a gente ficou muito marcado o Wimbledon com o Federer, por exemplo, pelo período de domínio do Federer por lá. Mas se o Djokovic ganhar esse ano ali, ele já iguala o número de títulos ou fica um atrás. Agora ele tem 7, né? Ele iguala esse ano, né? Fica 8-8. Né? Então, assim, mesmo o território que a gente tendia a ligar mais ao Federer, o Djokovic pode passar nos números, né? Que é uma coisa que só não vai acontecer em Roland Garros, porque o Nadal também com 14 é um negócio absurdo, Aí ele é mas o rei, né? Aí ele é o rei. é o rei, e a gente tinha também essa impressão do Federer em Wimbledon um pouco, de o Federer ser o dono de Wimbledon, mas o Djokovic pode igualar esse ano, e passar ano que vem não é nada impossível. Então, realmente é muito difícil ir contra.